Era uma tarde convencional de verão para os pesquisadores Gabriel Nock Macedo e Lajos Berkes. No escritório de Berkes, na Universidade de Berlim, ambos passavam em revista imagens digitalizadas de documentos antigos. Sabíamos que havia alguns papiros na Universidade de Hamburgo que nos interessavam, comenta Gabriel Macedo, em entrevista à BBC News Brasil. A documentação papirológica é conservada em bibliotecas, museus ou universidades em geral, e muitas dessas coleções hoje em dia são parcial ou integralmente digitalizadas, ou seja, com fotos disponíveis na internet. E esse trabalho de olhar papiros por meio de fotos é realmente um ato cotidiano na pesquisa papirológica. Foi quando um documento chamou a atenção da dupla. Já no primeiro trabalho de decifragem, eles notaram que havia a sequência de 3 letras gregas antigas com o som de yes. De Jesus. Não tem muitas palavras na língua grega que começam com essas letras. Então nos demos conta de que havia uma menção a Jesus, explica ele. Esse tipo de trabalho de pesquisa geralmente parte de algumas palavras-chave para tentar ter uma ideia do que está escrito ali. Afinal, mais do que um idioma antigo. Esses papiros estão muitas vezes em fragmentos, e seus textos são escritos com uma grafia muito diferente da atual. Mais tarde, no mesmo dia, eles lançaram as palavras identificadas em um banco de dados profissional onde estão inseridos todos os textos conhecidos de literatura grega da Antiguidade à Idade Média. Descobriram que aquele papiro era uma cópia do trecho inicial do famoso Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus. Um texto apócrifo que relata passagens do que teria sido a vida de Jesus entre os 5 e 12 anos, ou seja, histórias que não constam da Bíblia, uma vez que os 4 evangelhos canônicos silenciam sobre esta fase. Nos últimos 18 meses, o brasileiro Macedo e seu colega Berkes, húngaro, se debruçaram sobre o papiro. Estiveram pessoalmente em Hamburgo para analisar fisicamente o material. E cada qual em sua universidade estudaram minuciosamente todas as características do documento que, neste mês, foi divulgado ao mundo. O material tem a grandeza de ser o mais antigo manuscrito que se conhece sobre esse relato importante acerca da infância de Jesus. De acordo com os pesquisadores, o papiro encontrado foi escrito entre os séculos IV e V. Essa datação é realizada a partir do estilo da grafia. As escritas são diferentes segundo a época, e algumas são mais difíceis do que outras, diz Gabriel Macedo. No caso de nosso papiro, ele não é caligráfico, não é bonito, bem feito. É uma escritura mais para o lado do feio, feita por alguém que não sabia escrever muito bem. Não era um profissional, um copista. Acho que talvez por isso não tenha chamado a atenção em meios ao tantos documentos arquivados em Hamburgo. Uma das hipóteses aventadas pelos pesquisadores é que o texto tenha sido produzido como uma tarefa de aprendizado por algum monge que estava estudando para, quem sabe, um dia se tornar copista. Isso explicaria a caligrafia desajeitada e a irregularidade dos traços. Infelizmente, como não se conhece o contexto arqueológico, da onde veio o papiro, o único instrumento que nos restou para a data foi a paleografia, ou seja, o tipo de escrita. Fomos pelo método comparativo. No artigo acadêmico redigido pela dupla, eles salientam que não há evidências de como ou quando o papiro foi descoberto. Segundo os pesquisadores, a coleção papirológica mantida pela Universidade Hamburguesa foi formada a partir da aquisição de uma coleção entre 1906 e 1913. Eles acreditam que o documento analisado só foi inventariado pela universidade neste século, pois em 2001 a coleção contava com apenas 782 números. E este papiro foi catalogado sob o número 1011. O fragmento pode ter pertencido ao núcleo original da coleção ou a um lote de papiros transferidos em uma caixa de madeira de Berlim para Hamburgo em 1990, afirmam os pesquisadores. Tentamos achar documentos sobre a história do papiro. Infelizmente não há muita coisa sobre isso, lamenta Gabriel. Sobre o texto em si, o Evangelho sobre a infância de Jesus, também chamado de Evangelho de Pseudo-Tomé ou Proto-Evangelho de Tomé, já era bastante conhecido entre pesquisadores de religião. Antes, o mais antigo documento em grego com esse relato era do século XI. Ele tem uma tradição, uma transmissão muito complexa.
pois é conhecido em 9 línguas antigas, e algumas são traduções já medievais. Algumas dessas línguas têm várias versões. O grego, por exemplo, teve 4 versões diferentes, diz o pesquisador brasileiro. No fragmento, que mede 11 por 5 centímetros e tem 13 linhas de texto, está um trecho do início desse evangelho. É o relato daquele que teria sido o primeiro milagre realizado por Jesus, quando ele era um menino de apenas 5 anos. Segundo o texto, ele brincava no val de um riacho, e reuniu as águas correntes em lagoas, e as fez logo puras, e realizou estas coisas apenas com a palavra, conforme tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra. E fazendo barro maleável, plasmou a partir dele 12 pardais. E era dia de sábado quando os fez. E havia muitas outras crianças que brincavam com ele. Prossegue o texto. Tendo um judeu visto as coisas que Jesus fazia brincando no sábado, foi imediatamente e anunciou ao pai dele, José: Eis que o teu filho está junto do riacho. E tomando barro, plasmou 12 pardais, e profanou o sábado. Continua o relato. No caso, a problematização é por causa da lei judaica que manda guardar os sábados. E José, indo para o local e vendo, gritou-lhe dizendo: Por que fazes estas coisas em dia de sábado, coisas que não é permitido fazer? Diz o texto. Jesus, batendo as mãos, gritou às pardais e disse-lhes: Ide. E voando, os pardais partiram, gorjeando. Segundo o comentário de Lourenço no livro Evangelhos Apócrifos, gregos e latinos, não é possível determinar para esse texto nem a sua autoria, nem a sua data, nem o seu título original. O professor e tradutor comenta que as hipóteses apresentadas para a datação do relato eram díspares, indo do século II ao século VI. A descoberta atual encurta um pouco esse hiato. Trata-se de um texto desconcertante em vários níveis, sobretudo no modo como nos retrata um menino Jesus insensível e caprichoso. Analisa ele no livro. Também é curiosa a circunstância de se tratar do Evangelho apócrifo, com o menor número de paralelos com os 4 canônicos e com outros apócrifos, existindo como que numa bolha própria. Macedo diz à reportagem que este é um dos pontos que a sua descoberta altera. Havia quem apostasse que o relato havia sido escrito originalmente em siríaco. Agora, praticamente não restam dúvidas de que a primeira versão foi em grego antigo, a língua franca da intelectualidade mediterrânea naqueles primeiros séculos da Era Comum. Especialista em cristianismo primitivo e autor de diversos livros sobre o tema, o historiador André Leonardo Chevitarese, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ressalta à BBC News Brasil que, ao que tudo indica, a preocupação com o que ocorreu nos primeiros anos de vida de Jesus foi uma construção tardia, ou seja, não era uma preocupação da primeira geração de seguidores dele. Os autores que poderiam ter nos contado sobre a infância de Jesus, ali nos anos 50, 60 do primeiro século, eles não falaram nada sobre isso. Então, o mais provável é que essas histórias contidas no Evangelho de Pseudo Tomé sejam mesmo tardias, a partir da segunda metade do século II. Em um momento em que quem poderia informar sobre como teria sido essa infância já não estava mais vivo para contar absolutamente nada, atenta o historiador. Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o pesquisador brasileiro Gabriel Nock Macedo fez toda a sua carreira acadêmica na Europa. A importância maior desta descoberta é que ela baixa significativamente a datação desse evangelho, e o fato de que o original muito provavelmente foi em grego. Também vale destacar que é bonito ver um brasileiro que trabalha no exterior fazer parte dessa descoberta. Isso mostra que brasileiros são tão pesquisadores quanto quaisquer outros. Isso precisa ser reforçado, até para incentivar novas gerações de pesquisadores nas mais diferentes áreas, inclusive nessa muito pouco explorada que é a papirologia. Qualquer manuscrito que esteja na esteira das origens do cristianismo é muito significativo porque vem comprovar e corroborar toda uma tradição de elementos teológicos, filosóficos, históricos e sociológicos que estiveram na base da organização do cristianismo. Há a comprovação de que o Evangelho de Pseudo Tomé é um documento muito antigo, que tem um lastro enorme de sustentação de grande tradição. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal,
assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe. Então clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. Receba esse chamado. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja por que deram vinagre para Jesus na cruz. Seu real significado, você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.